Um português, um croata e um suíço estão quase a entrar em conversa numa casa no Israel Antigo. De repente, as portas abrem-se e eles são levados presos. Estão acusados de terem quebrado as leis de Levítico. Olha, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um café com leite, por favor. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Café com Leite. Estou aqui com o meu amigo Roberto, pastor Olá. português na Suíça. Pastor português na Suíça. Olá, Joca. Olá a todos. Estou aqui com o meu amigo Samuel, pastor suíço na Suíça. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans mon pays. E eu sou João Relitz Bacedo, pastor croata em Inglaterra. Faz cada vez menos sentido. Sim. Esta introdução faz cada vez menos sentido. Não te sentes tão croata como antigamente? Já não me sinto tão croata como antigamente. E só passaram alguns meses. Só passaram alguns meses. Mas Mas eu vejo isto como positivo. Como é lógico que estou a gozar, caso haja algum croata a ouvir o nosso podcast, que eu tenho certeza que há muitos deles. É estranho porque desde que saíste lá, as pessoas que ouviam na Croácia estão em queda. Exatamente, curioso, não é? Não é curioso? Aquela uma ou duas pessoas que... Sim. Não é? Exatamente. Extremamente interessante. Bem-vindo ao nosso podcast. Mais uma vez eu gostava de relembrar já no início, nós estamos nas diversas plataformas de podcast, estamos no YouTube, temos também as nossas redes sociais, o nosso Instagram. Deixem um like, deixem um comentário, podem interagir connosco, nós gostamos de alguma interação convosco. E hoje nós vamos começar, como é habitual, o nosso episódio com os nossos pingos de leite. Eu gostava de começar com o Samuel, que nos traz algumas estatísticas sobre idade. Samuel, queres Quem dizer não gosta de alguma coisa? estatísticas? Quem não adora isso? Eu adoro, por acaso. Eu tenho noção que nestes últimos episódios eu só trago coisas chatas, né? Tipo... Bom, eu estava no outro dia a conversar com o presidente aqui da conferência da Suíça e basicamente estávamos a falar sobre os administradores. É interessante que, se vocês pensarem em termos de divisão, conferência geral, as pessoas estão todas com uma idade bastante avançada. E eu decidi fazer aqui uma pequena estatística que vai aparecer aqui na imagem para as pessoas que estão a ver a parte em vídeo, em que nós temos a idade dos presidentes da Igreja Adventista desde que a Igreja foi fundada. A Conferência Geral, quer dizer? Sim, exatamente. 1863, se não estou em erro, até ao Ted Wilson. Ok? E, como vocês podem ver no gráfico, é interessantíssimo, porque nós partimos, como o nosso primeiro presidente era uma pessoa que tinha já uma determinada idade, mas depois rapidamente nós vamos escolher pastores que estão entre os 40 e os 50 anos, durante algum tempo, e depois a partir daí a gente vamos começar a aumentar a pouco e pouco, eles começam a ter 50, 60, e hoje em dia temos um Ted Wilson que termina o seu mandato com 75 anos. É que começou com 60 e... Ele começou com 60 anos, e é uma coisa que me deixa assim um bocado de boca aberta, porque normalmente 75 anos tu já estás há 10 anos na reforma, ou na aposentadoria, como as pessoas que estão no Brasil a nos ouvir dizem. E parece-me um bocado estranho que, em termos de sociedade, nós digamos que a partir de uma determinada idade já não podes ser piloto, já não podes ser médico, ou desaconselhamos-te de estar a exercer esse tipo de funções, e que na Igreja Adventista existe uma cultura de não tem mal, a pessoa está disponível, vamos colocá-la. É como se, de uma certa forma, passássemos um atestado de incompetência a pessoas mais novas, e de uma certa forma estamos a colocar a nossa instituição nas mãos e na visão de pessoas que já não estão em idade ativa, logo estão a uma distância maior daquilo que é a sociedade de hoje, e que pode, de uma certa forma, influenciar a toma de decisões, a meu ver, de um ponto de vista negativo. É isso que eu queria vos trazer. O que é que vocês acham sobre Roberto, esta estatística? Planeias ser pastor até aos 80? Não, certamente que não. E eu acho que é importante, se calhar, contextualizar um bocadinho esta observação do Samuel, que eu concordo. Isto não é de todo a desvalorizar aquilo que os membros de igreja de mais idade têm a contribuir à igreja. Claro que não. Mas acho que quando nós paramos um bocadinho para pensar sobre os desafios que a nossa igreja enfrenta, as exigências mesmo físicas, devido às deslocações, devido ao stress do trabalho, devido à carga de trabalho mesmo, acho
acho que é difícil nós não estarmos de acordo com a conclusão que se calhar aos 75 anos seria preferível ele aproveitar algum tempo e passar se calhar mais tempo com a família e outras coisas, que ele tenha outros interesses. Escrever, ensinar. E eu acho que é um bocado a tendência tem sido, e nomeadamente nos Estados Unidos tem sido bastante flagrante, não é? Que os presidentes são cada vez mais envelhecidos, e acho que nós todos vimos as imagens do presidente o Biden, não é? Em que havia alturas, e o próprio Trump também já teve vários acontecimentos em que claramente vemos que há ali um problema de idade que já está a ser, já ultrapassaram essa questão. Então, mais uma vez, não é de todo a desvalorizar, até porque os presidentes, ou os antigos presidentes, têm sempre muito peso na estrutura da Igreja, sim, que seja a nível da União ou das federações, que seja a nível das divisões e Conferência Geral. Por isso não é de todo... Claro que alguma influência perde, não é? Mas ele continuará a ter alguma influência nesse sentido. É, como tu disseste, uma questão acerca do trabalho, a questão de aproximar se calhar com as pessoas ou o público-alvo que nós se calhar queremos atingir, e quanto maior for essa diferença de idades, mais difícil isso vai ser, não é? Fazendo simplesmente a observação, nós estamos a gravar antes das eleições da Conferência Geral, por isso não sabemos de todo qual é que será a decisão da Igreja nesse ponto. Não, eu ouvi aqui no podcast que Ted Wilson terminou o seu mandato com 75 anos. Portanto, as notícias claramente nunca se sabe. Nunca se sabe, não. Não, eu gostava só de fazer, dar à chega também que não é só uma questão dos presidentes dos Estados Unidos, noutros países e noutros cargos públicos tem havido esta tendência de se prolongar. Para mim, pelo menos dentro da Igreja, reflete também uma falta de capacidade de renovação da liderança. É isso. E isso, se calhar, só se conseguiria evitar se fosse criada uma lei de que não se podia exercer cargos de administração depois dos 65 anos. Talvez, mas eu acho que o problema talvez vá um bocadinho mais longe do que isso. Acho que é uma questão de realmente continuamos a perder muitos jovens e também continuamos a perder muitos jovens pastores. Que não se calhar é mais na Europa, Austrália, Estados Unidos, sim, mais do que se calhar noutras áreas do eu globo. Acho que estamos a falar aqui na questão do mundo, supostamente do mundo ocidental, não é? Portanto, mais deste nosso contexto em que... Mas é por isso que eu digo que se calhar que não seria a oportunidade de termos outros perfis de outras zonas do mundo também? Claro. Estás a falar em relação à Conferência Geral? Neste caso específico em relação à Conferência Geral, não é? Sim, ok. A ideia é sobretudo da Conferência Geral, isto, não é? Porque eu acho que na Conferência Geral é onde tu vês mais profundamente isto, porque é o último degrau a subir. E se tu já tens uma determinada idade e estás na divisão, se calhar ainda fazes um passinho para ir para a Conferência Geral. Estás a perceber? E então acabas por ter... Eu fiz só dos presidentes, mas se nós fôssemos ver dos vice-presidentes, acreditamos que não ficamos também longe. Sim, vice-presidentes também têm já alguma idade. O Ayrton Coller é se calhar aquele que é o mais novo, mas ele começou muito cedo. Foi o administrador mais novo da história da divisão sul-americana, ou lá o que é. Com 30 e tal anos ele já era diretor de qualquer coisa. Mas nota-se que o percurso da administração é um percurso longo, e é justamente esse facto de ser assim tão longo que faz com que as pessoas que chegam lá acima são idosas. São idosas, é a expressão correta. E da mesma forma que quando morre um Papa, as pessoas muitas vezes falam seria bom um Papa mais novo, não é? E um Papa mais novo é uma pessoa com 60 anos. Eu acho que seria interessante nós termos uma pessoa com 50 anos a ser representante da Conferência Geral. Mas faz a reflexão também um bocadinho inversa, que é, se os presidentes da Conferência Geral no início conseguiam chegar lá aos 40, etc., também que a estrutura da Igreja era muito mais pequena na altura. E mais simples também. Havia de certeza presidentes de União e Conferência de uma idade mais baixa, não é? E aquilo que nós hoje em dia temos é, mesmo os presidentes de União e de Conferência, a grande maioria deles não está nunca nos 30, tirando o Ayrton Coller. Sim. Nunca nos 30 e muito dificilmente nos 40, não é? Portanto, mesmo aí eu acho que há uma incapacidade de renovação de liderança e de dar voz aos mais jovens. Tens razão. O que acho que é pena, infelizmente. Mas fica aqui então o Pingo Leite de Samuel. Obrigado, Samuel, pela partilha.
E ainda sobre problemas de igreja, temos um pingo de leite trazido pelo Roberto sobre a questão do compromisso. Roberto. Sim, eu estou a acompanhar um pequeno grupo em estudos bíblicos, preparação para batismo, e numa das conversas que eu tive com uma das pessoas, a mãe de família, já com 2 filhos, um deles já creio que está nos 17, 18 anos, então não é uma pessoa nova. E a grande dificuldade desta senhora é, ok, com a mensagem adventista, pelo menos até agora, ainda não terminamos, mas não tenho qualquer problema, acho interessante, é algo que me estimula, é algo que eu quero aprender mais, quero-me batizar, não tenho a certeza que me queira batizar na igreja adventista, apesar de estar de acordo com a mensagem adventista. Claro que isto é na Suíça que se está a passar, é possível que noutros campos seja ligeiramente diferente, mas é simplesmente fazer uma constatação que cada vez mais as pessoas, e não é só reservado aos jovens, as pessoas muitas das vezes estão em harmonia com a mensagem adventista ou aceitam muito bem a mensagem adventista. Muito mais difícil é a questão do compromisso com a igreja e assumir esse compromisso publicamente. Que me colocam muitas perguntas, eu acho que nós já fomos falando um bocadinho acerca disto em vários, seja pingos de leite, seja mesmo em moagens de grão, mas lá está, é uma tendência com a qual não é simplesmente um caso isolado, é qualquer coisa que aparece e que volta regularmente. Obrigado, Roberto. Samuel, o que é que tens a dizer sobre isto? Já falamos sobre esta questão, já falaste tu também. É verdade, a expressão inglesa believing without belonging, ou seja, acreditar sem pertencer. Uma vez nós fizemos aqui neste mesmo espaço uma lição da escola sabatina com o Roberto em francês para a nossa conferência, e o Roberto disse uma coisa que eu achei muito pertinente, que é o individualismo da nossa sociedade está a impactar a igreja em várias áreas, não é? E isto claramente a meu ver, é também um dos resultados do individualismo, ou seja, eu não quero pertencer a um grupo, eu quero ser eu. Livre. Exatamente. Eu quero ser livre. E eu compreendo. Acho que é caminhar com as pessoas, confiar que o mais importante não é pertencer a uma instituição, mas é ter Jesus Cristo no coração. E deixar o Espírito Santo fazer o resto com as pessoas. Nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho é levar as pessoas a Jesus, não é transformar as pessoas em adventistas. E depois aquilo que eu tento também fazer é, relacionado com aquilo que tu estás a dizer, é apresentar tudo aquilo que a igreja pode ter de positivo, não escondendo os pontos negativos que podem ou não surgir, mas demonstrar de alguma maneira, através de testemunhos ou mesmo através da Bíblia, tudo aquilo que de positivo a igreja traz para cada um de nós, não é? Porque senão, eu pessoalmente não seria pastor de igreja se não acreditasse que a igreja não tinha nada a trazer para cada um de nós. Eu devo dizer que esta é uma conversa que tenho tido recentemente com os anciãos em St. Albans. Não porque eu... Também és confrontado à mesma situação. Não, eu pessoalmente ainda não fui. Mas por acaso até utilizei a tua experiência, Samuel. Sem a minha autorização, assim. Sem a autorização. No estrangeiro. Desculpa não ter conseguido ligar naquele segundo entre a ideia chegar ao meu cérebro e eu falar. Mas o que tem acontecido é que o que aconteceu é que na última Comissão de Nomeações levantou-se a questão de quem é que pode ter o nome na lista ou não. Quem é que pode ser batizado, quem é que não pode ser batizado, quem é que pode estar lá. E eu sei que se calhar noutros países, em Portugal, claramente tens de ser batizado para teres o teu nome na lista, mas os anciãos e a igreja em St. Albans decidiu falar um bocadinho sobre esta questão e perceber quem é que realmente tem que ser batizado ou membro da igreja para ser chamado a servir, não é? Então temos tido um bocadinho este diálogo sobre tentar precisamente que as pessoas pertençam antes de acreditarem. E temos também um exemplo de uma pessoa lá que eu achava que era membro da igreja, não, foi batizada, mas não quer ser membro da igreja. Ok. E portanto, lá está. É uma realidade que eu acho que nós temos que lidar com ela e se calhar talvez lidar com ela de uma forma positiva não seja má ideia, independentemente de deixarmos que a igreja possa ter
algumas coisas a dar à vida das pessoas. E é aí que também, de uma certa forma, se vai definir se nós estamos a trabalhar para Deus ou estamos a trabalhar para a Igreja Adventista. Exatamente. Mas eu acho que depois é uma questão que se resolve parcialmente de forma natural, porque quando alguém se sente fazer parte de um grupo, de uma comunidade, a pessoa naturalmente vai se querer engajar com essa comunidade. Uhum. Então acho que e mesmo a parte do reconhecimento público, através do batismo público e tudo mais, pronto, isso já são outras questões também que já evocamos. Mas lá está, tipo, acho que o segredo é levar as pessoas a sentirem-se parte de uma comunidade. Esse é que é o ponto fundamental, e tudo o resto depois vai ser acrescentado conforme o ritmo da pessoa, conforme o Espírito Santo também trabalha nela, mas esse é que eu acho que é o ponto essencial. É buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, assim que se diz em português, não é? Obrigado, Roberto, pelo teu pingo de leite. O meu pingo de leite hoje está relacionado com os desconhecidos adventistas. Ou seja, o que aconteceu foi que recentemente tive a oportunidade de estar em 2 reuniões interdenominacionais, representando a igreja de St. Albans, como é lógico, a igreja adventista de St. Albans, e o que aconteceu foi que, quer numa, quer noutra, as pessoas que estavam lá falaram comigo sobre a possibilidade de vir fazer uma apresentação sobre a igreja adventista. E as conversas, regra geral, com as várias pessoas que estavam lá de diversas fés e denominações, era: eu não conheço muito acerca da tua igreja, será que não podes vir cá apresentar? E foi aí que eu percebi que mesmo numa... É engraçado que em St. Albans nós temos uma igreja relativamente grande. Há 200 pessoas que vêm aos sábados de manhã, mais ou menos. Se calhar muito maior do que algumas das outras igrejas cristãs lá, tirando a igreja católica e a igreja anglicana. E as pessoas conhecem a igreja reformista, conhecem a igreja metodista, conhecem a igreja batista, e não conhecem a igreja adventista, não sabem o que é que nós defendemos, quais são os nossos pontos de crença, etc, etc. E faz-me pensar que realmente é um pouco desapontante. Não quer dizer triste, talvez seja demasiado forte, mas desapontante pelo menos, que apesar da nossa denominação ser uma igreja mundial, estar presente por toda a parte, ter todas as coisas que nós temos, não é? Não querendo aqui entrar no risco de soar a Laodiceia, tendo todas as coisas que nós temos, ainda há muita gente ao nosso lado que não nos conhece, não é? Sobretudo em territórios como o europeu, em que a percentagem de membros adventistas para a população é bastante reduzida, não é? Sim, se bem que Londres é de 1 para cada 1000. Okay. Uau! Fogo! Supostamente. Nos registros, não é? E acho que na prática também. Ok. Muito porreiro. Ok. Samuel, tens algum comentário? Tenho um comentário que eu adoro essas reuniões. Já tive, não podes viver sem elas? Não posso viver sem elas. Já tive várias vezes nessas reuniões. Aqui na Suíça é a mesma coisa? Não, acho que nós somos conhecidos. Acho que nós somos conhecidos porque é uma coisa que é difícil de explicar para as pessoas fora da Suíça, que é, embora a igreja pareça na Suíça muito pequena, não é ao nível per capita. Ao nível per capita. Ou seja, nós temos a Romandia, ou seja, a Suíça francesa, são 2 milhões de pessoas, é a população de Lisboa. Ok? Por isso temos um espaço de terreno que é bastante grande, que tem as suas dimensões, mas tem muito pouca gente a viver lá dentro. E acho que a igreja acaba por ser conhecida também porque é uma igreja antiga no território. É preciso pensar que a primeira igreja adventista que foi criada fora dos Estados Unidos foi criada na Suíça. Ou seja, existe o conhecimento e existe o fascínio de que é que a gente acredita, mas com conhecimento de causa. Eu lembro-me quando eu fiz o meu estágio, que houve uma pastora da igreja reformada, ou seja, aquilo que se cá em Portugal chamaríamos a igreja calvinista, embora aqui nunca se diz essa expressão, que perguntou se podia vir com os jovens da igreja, a igreja adventista, num sábado à tarde, para eu apresentar-lhes como é que era a igreja adventista. E eu, claro que sim. E ela disse, e por favor, não te esqueças de falar do lava-pés.
E eu fiquei assim, "Então, mas ok, tudo bem, pronto, vou lá à véspera." Porquê? Porque é que coisa engraçada, não é? É coisa exótica, não é? De ser adventista. Eles fazem o lava-pés quando fazem a Santa Ceia, Lavam os ok. pés uns aos outros. Engraçado. E foi fixe, eles vieram e nós tivemos esse momento. Eu já fui convidado a pregar em várias igrejas não adventistas também, por isso há essa abertura, várias denominações até, e grupos de jovens também de igrejas. Por isso, sim, não só eu acredito que há conhecimento, como existe abertura, ou seja, aqueles que estiveram aqui antes de nós deram boa imagem. Correto. Fiquem então aqui os nossos pingos de leite, a menos que o Roberto tenha ainda mais alguma coisa Já a fiz o acrescentar. comentário há bocado. Vamos continuar com o nosso episódio e vamos passar para aquele que é o grande momento, que é a moagem do grão. Momento esperado. O momento esperado. Estávamos todos aqui à espera de Roberto Marques. Olá a todos, como o Joca mencionou há bocado, nós vamos sobretudo falar um bocadinho sobre leis de Levítico e a Igreja Adventista, tema que tenho a certeza toda a gente vai estar agarrado aos seus assentos para tentar saber o que é que vai sair daqui. E eu gostava de começar dizendo, mais uma vez, o objetivo é tentar perceber, ok, até que ponto essas leis do Antigo Testamento são pertinentes, são interessantes, são importantes para a nossa vivência de cristãos no século XXI. E eu gostava de começar mencionando em Atos 15 que nós temos um diálogo, uma discussão que é centrada sobre qual é o papel da lei para os crentes de origem não judaica, não é? De origem gentia. E nesse episódio nós chegamos a uma conclusão, ok? Os gentios não têm que seguir exatamente aquilo que os judeus têm que seguir, todas as leis, todas as regras, mas há algumas coisas que elas precisam de seguir e o argumento para que isso seja possível, Tiago utiliza a Bíblia, ele faz uma citação do texto de Amós 9, 11 a 12, e eu vou ler agora o texto de Atos 15, quando ele faz a citação desse texto de Amós. Isto está de acordo com o que os profetas escreveram, na Sagrada Escritura diz: depois disto voltarei para levantar outra vez a casa de David, que está caída, e levantarei as suas ruínas, e hei de pô-la de pé, para que os outros povos procurem o Senhor, bem como todas as nações que eu chamei para serem minhas. Assim diz o Senhor, que deu a conhecer estas coisas desde os tempos antigos. E aquilo que o Tiago está a fazer é muito interessante, porque, de um ponto de vista bíblico, ele arranja uma argumentação para dizer aos fariseus, porque era sobretudo fariseus que tinham uma linha muito mais estrita neste ponto, ok, tu és gentio, tu acreditas em Jesus, então agora tens que te tornar judeu. Então a linha de argumentação do Tiago é não, porque nos profetas nós temos Deus que reconhece outros povos que não os judeus como o seu povo, e ele então usa a passagem de Amós que é citada então no texto de Atos, capítulo 15. Então a proposta que ele vai fazer para essa integração dos gentios na nova comunidade, ele vai buscar, também no texto bíblico, elementos ligados com a lei que era defendida no Antigo Testamento, em que estava explícito a menção dos estrangeiros, peço desculpa pela gafe, e então aquilo que ele vai fazer, então ele vai passar a lei e ele vai encontrar então esses textos, nomeadamente entre o capítulo 17 e 18 de Levítico, e ele depois vai mencioná-los novamente então nessa regra que ele estabelece e que depois é aceite em Atos 15. Só para vos dar um exemplo disso, Tiago em Atos 15 vai mencionar as contaminações dos ídolos como qualquer coisa que seria proibida para estes cristãos de origem gentia, e ele vai então basear-se em Levítico 17, 8 a 9, quando diz: quando um israelita ou um estrangeiro residente entre eles quiser oferecer um holocausto ou outro sacrifício e não o levar à entrada da tenda do encontro para o oferecer ao Senhor, será excluído do seu povo. Então ele vai buscar todas estas leis no Antigo Testamento em que temos uma menção explícita do estrangeiro, de coisas que o estrangeiro deveria fazer no seio do povo de Israel. Então ele vai pegar nestas regras e ele vai fazer a equivalência, mas estes gentios que agora acreditam em Jesus, nós devemos considerá-los como os estrangeiros que no Antigo Testamento viviam
no meio do povo de Deus. Então isso permite terem uma abertura para a integração desses gentios que não seria possível se eles tivessem uma visão muito mais estrita. Coisa que nem todos os apóstolos estavam de acordo. Nós temos Paulo, que tem uma visão muito mais soft em relação a isso. Nós temos o texto do 1 de Coríntios 8, 7 a 8, em que ele diz: comer carnes oferecidas a ídolos ou não comer, se tu sabes o que é que tu estás a fazer, não faz qualquer diferença na tua espiritualidade. Mas nós temos posições, e João e Tiago, como nós mencionámos, eles são bastante taxativos em relação a isso. A Igreja Adventista vai mais longe. Vai mais longe que Paulo, vai mais longe que Tiago, vai mais longe que qualquer autor do Novo Testamento. E nós temos a crença fundamental número 22, por exemplo, em que diz, significa, aqui só estou a pegar um pequeno excerto dessa crença fundamental, significa também que uma vez que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, devemos cuidar dele de forma inteligente. Juntamente com exercício e descanso adequados, devemos adoptar um regime alimentar mais saudável possível e abster-nos de alguns alimentos que estão identificados nas Escrituras. E eles usam Levítico 11 como referência, e eu relembro, não vamos ler Levítico 11, mas eu relembro que Levítico 11 fala explicitamente que isto é para o povo de Israel. Então, parece que nós temos, para a Igreja Adventista, um desejo de ir para além daquilo que em Atos 15, Tiago, os outros apóstolos e o resto dos anciãos da igreja, não é? Uma igreja que ainda estava a nascer, mas que mesmo assim estavam, acredito eu, inspirados por Deus, uma posição que é muito mais restrita e muito mais longe do que aquilo que tinha sido estabelecido em Atos capítulo 15. Então, eu gostava de falar convosco acerca deste tema, até que ponto estas leis, agora é tarde demais, peço desculpa, mas até que ponto é que estas leis do Antigo Testamento fazem sentido na vida de um cristão no século XXI, até que ponto é legítimo talvez a Igreja Adventista ser tão restrita em relação, eu mencionei especificamente aqui Levítico 11 com o regime alimentar, mas se calhar podíamos alargar um bocadinho mais para outras questões, se vocês quiserem mencionar. E eu gostava por começar por colocar uma primeira pergunta na base da argumentação adventista em relação a este ponto específico dos animais puros e impuros. Nessa argumentação, em todo o caso dos livros que eu consegui encontrar, ela é sempre baseada no aspecto em que estes animais são apresentados como permanentemente impuros. Na forma como a lei era apresentada no Antigo Testamento, nomeadamente a pureza ou a impureza de um objeto ou de uma pessoa, a grande maioria dessas situações era sempre temporário. Havia alguma coisa que acontecia e essa impureza poderia ser levantada. E depois havia várias formas de o fazer. Em contrapartida, nós temos estes animais que, em Levítico 11, são apresentados como impuros permanentemente. Não há qualquer ritual, não há qualquer procedimento para retirar essa impureza. E essa argumentação, que é da nossa igreja, ok, visto que essa impureza ela é permanente, será que não faz sentido que nós hoje em dia, sobretudo porque eles fazem essa ligação com o aspecto sanitário, para a saúde, e isso é um ponto que é bastante permanente na Igreja Adventista, desde as primeiras pessoas que mencionaram este aspecto e que apresentaram este aspecto, incluindo Ellen White, até os mais recentes. Este é o ponto forte da argumentação, é sempre, isto é por uma questão de saúde que é feito. Queria-vos perguntar, concordam, não concordam? Qual é que é o ponto que se calhar vocês têm alguma dúvida? Qual é o ponto que se calhar vocês acham que é realmente um ponto importante? Joca, não sei se tu gostarias de começar. Bem, em primeiro lugar, quero-te agradecer pela apresentação e por fazeres a ligação, ou melhor, demonstrares a ligação que está lá entre Atos 15 e as leis de Levítico, não é? Eu tinha um professor em Newbold que provavelmente vocês conhecem ou devem ter ouvido, que era o Jean-Claude Verrequiat. Sei que era o Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Ouvi algumas menções nos filmes de caráter dos anos 90. E nos anúncios da Volvo, não é? Mas ele dizia uma coisa que era interessante, que era, no que toca a esta questão da
das carnes, ele diz, as pessoas que normalmente têm mais dificuldade em aceitar, não só em relação à questão das carnes, mas em relação a outras questões teológicas, têm mais dificuldade de aceitar que estes princípios que vêm na Bíblia são princípios muitas vezes religiosos, ligados com o santuário, princípios culticos, não é? No fundo, do culto do povo de Israel. São as pessoas que trabalham no ramo da saúde. Pensei que ias dizer no ramo das carnes, mas afinal enganei. Não, e ele está casado com uma enfermeira, por isso é normal. Sabe do que fala. Sabe do que fala, não é? Eu tenho pai médico e por isso também me parece que normalmente há uma associação muito forte por pessoas no ramo da saúde. A ideia de que Deus proibiu estas carnes por uma questão de saúde, não é? O meu pai, se estivesse aqui no podcast connosco, iria explicar as razões científicas pelas quais o coelho é um animal impuro e o porco é um animal impuro, etc, não é? E, portanto, mas que historicamente, do ponto de vista histórico, faz todo o sentido, porque essa foi a argumentação principal desde os primórdios, desde a partir do momento que isto se tornou algo relevante para o Adventismo, foi sempre sobre esse prisma praticamente que nós apresentámos. Estás a falar dentro do Adventismo. Dentro do Adventismo, sim. Dentro do Adventismo, por isso, completamente. Mesmo que atualmente nós o façamos, tem essa explicação, esse peso histórico também, não é? Agora, eu não tenho a certeza que do ponto de vista teológico que realmente seja essa a explicação. Tenho dificuldade com a questão universal. Desta impureza universal que eu mencionei. Sim. Apesar de, assim, eu posso ter aqui o meu ponto de vista teológico e eu continuo a aderir estritamente aos princípios de Levítico 11 e Deuteronômio 14, se não tenho erro. Sim. E não consigo fugir deles. Tornou-se uma questão cultural para mim. Mas na realidade, do ponto de vista teológico, eu há muitos anos que passei mais para uma abordagem cronológica. Portanto, percebendo precisamente esta ligação que tu demonstraste aqui entre os argumentos apresentados em Atos 15 e Levítico 11, para mim é uma questão de cronologia. Ou seja, Atos 15 é uma nova diretriz da Igreja, e tal como o Barney dizia, todas as coisas novas são boas. Não, mas é uma nova diretriz que vem em resposta a Levítico 11. Não sei até que ponto é que podemos dizer nova, não é? Porque aquilo que ele faz é repescar apenas aquilo que no Antigo Testamento era aplicado ao estrangeiro, e aquilo que ele faz é dizer, ok, da mesma forma que nós no Antigo Testamento nós tínhamos pessoas estrangeiras que viviam no nosso meio, nós agora temos estes gentios que aceitam Jesus e que agora vão viver no nosso meio. Então podíamos falar de reciclagem, se calhar. Não sei se até que ponto é que nós podemos dizer que é algo realmente inovador. É esse o ponto que eu... Como dizia Salomão, não é? Não há nada de novo debaixo do sol, não é? Portanto, acaba por ser uma... Mas quando eu falo do princípio cronológico, é a ideia de que, por exemplo, claramente em Gênesis 1 os vegetais são dados como alimento. Depois há a questão de Noé, a abertura para que não só os vegetais, mas as carnes. Depois as carnes puras e as carnes impuras. Já existem, não é? A diferença entre carne pura e carne impura. É por isso que temos mais pares de carne pura do que de carne impura. Que eram os mesmos animais que vão depois, são os permitidos depois em Levítico, é o mesmo grupo, a mesma categoria. Estão relacionados mais com a questão dos sacrifícios, ou seja, tu sacrificas animais puros e não impuros do que propriamente com a questão de comer. Mas obviamente que a quantidade superior das carnes comestíveis, tem a atenção de que houve uma inundação como o dilúvio, tinha claramente o objetivo de mantê-los vivos depois, não é? Se bem que eu também aderiria um bocadinho à ideia que eventualmente a história de Noé é contada a partir de um prisma, talvez do ponto de vista cronológico, relativamente perto de Levítico. Sim, mas há claramente no autor... Pergunto-me se haveria um regresso, percebes? Sim, mas tenho a certeza, uma coisa eu tenho a certeza. Há claramente uma vontade do autor de dizer, antes do dilúvio as pessoas viviam mais.
e a partir de Noé, que viveu 600, acho que é isso, há um declínio e José já morre com 112, ou lá que é, 120, que já são idades que nós podemos alcançar aqui. Ou seja, há claramente, a meu ver, uma estratégia no Gênesis de dizer há qualquer coisa que aconteceu depois do dilúvio que faz com que as pessoas vivam menos. E aquilo que dá a sensação, se tu analisares o texto, é a alimentação. Mas eu acho que há uma declaração relativamente clara da intenção de Deus de reduzir os anos de vida dos humanos. Depende. Essa questão dos 120 anos, há várias interpretações. Uma delas é que tu estás a acabar de dizer, ou seja, que Deus limitou a vida do ser humano a 120 anos, o que, a meu ver, não funciona, porque há pessoas que já viveram mais de 120 anos, em que nós temos data, como é que se diz? Tipo, podemos atestar isso. A mim, esses 120 anos são os 120 anos da pregação de Noé. Ok. Ou seja, mas sim, há essa dupla interpretação. De qualquer dupla forma. de interpretação. Não é o tema. Sim, assim. não é propriamente o Sim. tema. De qualquer forma, eu acho que esse princípio cronológico Para ti é válido, não é? Para mim é válido, não é? E eu percebo o argumento de irmos à originalidade da questão, ou seja, visto que Adão e Eva comiam só vegetais, nós no final vamos comer só vegetais e por causa disso, então se calhar o melhor regime é o vegetariano. Percebo essa argumentação, mas para mim acho que é mais uma questão daquilo que acontece com o povo cristão em Atos 15, sobrepondo-se ao que estava antes. Eu aproveito se calhar para avançar uma segunda questão, que Eu é... não respondi em relação a Ai, peço desculpa. Como vocês estavam a falar, você que já tinha Eu só fiz um falado. pequeno comentário. Ok, força então. Não, O que é que tu achas? Concordas, não concordas? É assim, eu acho primeiramente que é importante dizer que eu respeito estritamente o Levítico 11, sempre, aliás, daria-me nojo imaginar algo diferente. Como tu disseste bem, tornou-se uma questão cultural. Para mim, há uma grande dificuldade na Igreja Adventista em compreender uma coisa, que é impureza não é igual a pecado. Nunca foi. É óbvio que tu fizeste uma distinção que eu por acaso nunca tinha ouvido, Roberto, que é da ideia de que não existe no contexto das carnes a ideia de se te ficares impuro, ficas impuro até à meia-noite ou até ao meio-dia, ou então tens que fazer isto para te purificares, não tem isso. Mas a ideia de impureza ritual é algo que te impede simplesmente de participar nas coisas quando eles viviam no deserto da comunidade e depois quando vão se instalar na Terra Prometida, de participar ao templo. E não só, é sobretudo a comunidade. Porque, por exemplo, a mulher podia ficar impura por causa da menstruação. Sim. Então ela tinha que ficar à parte não só do templo, mas mesmo da própria casa ela tinha que Por isso ficar é à que eu parte. nomeei das duas coisas. É. Porque há coisas que têm claramente a ver com a questão do templo, em termos da pureza, e outras que têm a ver com a sociedade. Nomeadamente a questão, por exemplo, do sangue e disso tudo, tem a ver com o templo, tem a ver com os sacrifícios, com essa questão, não é? Eu acho que é uma Tipo- questão também de comunidade, mas pronto. é um ponto menor. Pode acabar por se cruzar Sim, em determinados é um ponto pontos, menor mas é também. um ponto menor, tens toda a razão. E eu acho que isso é muito difícil para os adventistas compreenderem, porque, aliás, se eu bem me lembro da maneira como eu fui criado na Igreja Adventista, sempre me disseram que comer ou tocar que colocava-te em pecado. Eu lembro-me de uma vez de estar num determinado supermercado e de tentar tocar nos tentáculos de um polvo, não é? Daqueles que estão em cima do gelo, que achei aquilo engraçado. E o adventista que estava mais próximo disse-me: não! Porque isso é impuro. Sim, mas impuro não é pecado, ok? Impuro tem a ver com uma outra questão. Os fariseus vão desenvolver isso forte, como tu disseste. Começa com os Hazidim, que são os proto-fariseus, e eles vão vender uma coisa que não está escrita na Bíblia, que é a chamada impureza ofensiva. Significa que eu toco num animal impuro e depois, ou como um animal impuro e depois eu toco noutra pessoa e essa pessoa fica também, e é quase como um vírus, A contaminação. não é? Uma contaminação que se passa em todo lado. Aliás, Jesus aparece justamente com uma coisa diferente. Quando Jesus toca o impuro, é o impuro que fica puro, justamente para combater essa ideia. Mas mesmo nos fariseus, que eram exagerados em tudo, a noção não é uma noção do pecado, a noção é uma questão de impureza. E eu acho que depois, quando nós ensinamos isso como sendo pecado, fica complicado, porque obviamente que todos os cristãos não querem pecar, não é?
e vão fazer isso porque acham que é uma questão de pecado. E depois há a questão que tu sublinhaste, mas eu queria realçar, que era normal que as pessoas, num momento ou noutro, fossem impuras. Exatamente. Normalíssimo. Era normal. Tipo, Aquilo que eles depois tinham que fazer é seguir o ritual para depois voltarem a ser puros. exatamente. Mas nenhuma pessoa no Antigo Israel esperava passar a vida toda sem nunca ficar impuro, Claro. contaminado por qualquer coisa. Mesmo o grande apóstolo Paulo, quando chega para a Páscoa em Jerusalém, tem que passar o tempo de purificação, porque não esteve na terra de Israel, esteve na terra gentia, e tipicamente se estás numa cidade que não é judia, tens de te purificar, não é? Porque em algum momento vais ser contaminado. E está tudo bem com isso, não há problema nenhum. Lá está, mais uma vez, mais um exemplo de 3 pastores que estão a ir contra as crenças com diferentes Vamos ver. modos de interpretação. Eu tenho outra pergunta a vos colocar. Para lá desta questão acerca das leis de Levítico e tudo mais, será que a partir do momento que nós, como seguidores de Jesus, e partimos do princípio que Jesus cumpriu essas leis, e partindo do princípio que nós queremos imitar o nosso bom e mestre e glorioso Salvador, será que isso não deveria ser a única razão necessária para aceitar esse tipo de regras? Quer dizer, a partir do momento que Jesus é nosso modelo e que ele segue, isso não deveria ser a razão suficiente para Como é que nós, sabes que ele segue? nós seguirmos? Eu parto dessa conclusão porque os fariseus, sendo tão minuciosos nessas questões, se Jesus não cumprisse isso, eles tinham-lhe atirado à cara. É um bom Claramente. argumento, mas está escrito que ele comia com publicanos e com Sim, prostitutas. dizia que em todas as coisas ele respondia à lei. Tem uma menção em que... E eles não tinham nada com que o acusar. Sim, mas, Sim. mas aquilo que o, Sim. aquilo que o Samuel estava a dizer, por exemplo, em termos de partilhar refeições com gentios, por exemplo, Mas lá está, mas cria havia um problemas, processo, entre mas por aspas, isso é que é a Pedro. interessante, porque ele podia comer e depois fazia o ritual de purificação. Ok. Isso não era problemático. Sim, é um bom A argumento. questão de ser, tu deste o exemplo do Paulo, não é? A questão de tu ficares impuro porque tocaste ou porque não sei o que mais, isso não é problemático em si, porque estar impuro não é estar pecaminoso. Mas E Pedro, tu podias fazer o ritual para te purificar. Pedro acaba por, de alguma forma, defender essa perspectiva, não é? Quando os judeus chegam e ele senta-se só com os judeus a comer, não senta com... Sim, com os e Paulo depois Eu percebo. tenta chamá-la à razão, não é? Sim. Sim, mas E para quando mim Paulo parece diz que... porque é que quando tu não há judeus, tu fazes vida É mais a de hipocrisia gentio. até do que... Ou seja, claramente, aqueles que não são adventistas veem claramente, nós muitas vezes não o vemos. Dizemos só que era uma questão de ter um duplo comportamento, mas vocês vão ouvir qualquer cristão que não seja adventista e diz, claramente Pedro aqui comia coisas que não eram... Comia o bacon quando estava com os gentios e quando estava com os judeus tirava o bacon. Tipo, Sim, eu talvez, concordo com essa perspectiva, Sim. mas é aí que eu volto à questão. Eu acho que, por exemplo, Jesus, se é verdade que ele comia com pessoas que não estivessem fizessem parte da comunidade judaica, estava no fundo a desrespeitar um bocadinho esta questão Só se ele não fizesse o ritual de purificação depois. mas bom, estamos a especular, a gente não sabe Sim, nada nós disso. não- nós Mas estamos Aquilo que a nós especular. sabemos é que nós temos vários momentos, pelo menos num eu estou-me a lembrar claramente, em que diz que os fariseus estavam à procura de coisas para acusar a Jesus e não Não encontraram. Porque Jesus seguia as regras que estavam previstas. Agora, será que Jesus fez às escondidas e eles não viram? Isso depois já são Sim. especulações. Mas de um ponto de vista muito concreto, e Jesus fez muitas coisas publicamente, não é? E eles não encontravam, então eu parto do princípio que Jesus cumpria essas regras. não, é um bom argumento, sim. Então, será que isso é razão suficiente para nós aceitarmos essas regras ou não? Claramente nós vimos que os apóstolos viram de outra maneira, mas será que isso não nos dá uma argumentação à nossa igreja de dizer, ok, não há problema, as outras igrejas podem achar como fazem melhor, mas nós queremos estar mais perto daquilo que Jesus apresentou como ideal. Bem, eu já disse noutras ocasiões que acho a questão do ideal um bocadinho problemática, mas para mim não me parece que, mesmo concordando com o argumento, não me parece que seja uma questão central do ministério de Jesus.
parece-me que Jesus se foca em muitas outras questões mais importantes do que necessariamente a comida de Levítico 11. Aliás, talvez a falta de referências se Jesus comia ou não comia, ou não sei o quê, talvez seja em si mesma uma indicação de que havia qualquer coisa. Se bem que há também a teoria, não é, de que Jesus era um nazireu, que significa que talvez estivesse dependente de determinadas práticas rituais, mas de qualquer forma, eu não guardo o sábado porque Jesus guardava o sábado, por exemplo. Eu guardo o sábado porque é um memorial da criação, ou porque é um memorial da libertação do povo de Israel da escravatura, não é? Portanto, ou porque é uma questão simplesmente que me parece que é um bocadinho essa versão de Deuteronômio, uma questão de direitos humanos e de conseguires realmente ter descanso, etc, etc. Para mim é mais isso que me leva a guardar o sábado do que o facto de Jesus ter guardado ou não. Eu vou à igreja por uma questão de comunidade, não porque Jesus fosse à sinagoga todos os sábados, não é? Portanto, para mim não é necessariamente o argumento mais forte. Percebo o argumento, mas para mim não é necessariamente o argumento mais forte. Samuel, não sei. Vou um bocado na mesma linha, ou seja, a minha razão para respeitar essas leis é um argumento que raramente eu ouvi avançado por adventistas. Eu gosto de ser perentório da ideia de que não existe coisas claras em relação a isso, justamente porque não tens forma de fazer, claro, uma obrigação de seguir estas leis. Por isso, o único argumento que para mim tem algum valor é aquilo que eu chamo o argumento do arquiteto, que é, se eu for a um restaurante de peixe em Matosinhos e ver lá os linguados, ou sei lá, o redfish, ou seja lá o que for, e dizer, olha, queria comer este peixe, e o senhor me disser, olha, desculpe, mas esse é de ontem, mas se quiser, olha, aqui as sardinhas não são tão nobres, mas são de hoje. Qualquer pessoa muda de opinião e vai seguir o que o garçom, que não o conhece de lado nenhum, aconselha a fazer. E eu tenho o criador dos animais, a pessoa que esteve por trás do projeto de criar estes animais, que criou a maneira como o sangue funciona dentro deles, a dizer, olha, se eu fosse a ti, eu ia mais por estes animais, não ia tanto por estes. E eu acho que é uma arrogância humana de dizer, mas não tem mais a antiga aliança não está mais aí, não sei o que é por isso. Não, Deus disse num determinado momento, isto é porcaria, isto não é para comer. É a soberania de Deus para ti, não é? E isto aqui é uma coisa fixe. E depois ainda tem mais um argumento para mim, que é, nós como adventistas acreditamos que a partir do momento que entramos em 1844 estamos a viver uma espécie de dia da expiação espiritual, não é? É o que toda a gente diz de boca cheia. No dia da expiação as pessoas faziam jejum. Okay? Era um feriado e as pessoas faziam jejum. Aquilo que aparece escrito na Bíblia é um dia em que vocês fazem, não sei como é que se diz em português, mas fazem violência à vossa alma, e é um eufemismo para não comer. E na verdade eu acredito que é interessante que justamente à volta de 1844 aparece um grupo religioso que identifica este momento como um momento em que estamos no dia da expiação espiritual e que vem com uma mensagem de, se calhar seria melhor nós não comermos determinadas coisas. Isto para mim tem muita lógica. Eu digo, ok, temos o argumento do arquiteto e temos ao mesmo tempo a ideia de que nós estamos num momento em que se calhar devemos prestar mais atenção àquilo que estamos a colocar dentro do nosso corpo, porque temos que estar mais acordados espiritualmente para as coisas. E isto para mim cai dentro do conselho, ou seja, tu segues se quiseres, não é uma questão de pecado, não é uma questão de obrigatoriedade, mas que ao mesmo tempo tem muita lógica e é por isso que eu sigo a 100%. Aquilo que tu disseste, a soberania de Deus, que é uma coisa bastante importante para mim, mas não tanto porque eu vejo Jesus fazer, ou claramente não vejo os discípulos a fazer depois, não interessa tanto. Tem a ver com o contexto de hoje e com a maneira como eu aproximo o texto bíblico. Tu já respondeste um bocado à terceira pergunta que eu ia fazer. Se isto faz... Não tem qualquer problema. Se isto tem lógica... Faz a pergunta agora e ele depois responde à segunda. Quer dizer, se esta posição ainda tem lógica hoje em dia, no mundo atual? Acho que tu já respondeste parcialmente. Se quiseres acrescentar alguma coisa. Posso acrescentar uma pequena coisa que vai no sentido daquilo que disseste que o teu pai claramente diria. É que existem estudos que foram feitos pelos judeus sobre os animais que são kasher e os outros que não são, não é?
E há uma coisa que, na altura, que eu recordo-me de ter lido, não sei se alguém da área acha que eu estou a dizer uma baboseira, digam por favor, que é a capacidade do animal a eliminar a toxicidade do sangue. Determinados sistemas digestivos têm mais dificuldade em fazer isso. E era claro no estudo, que pronto, pode ser um estudo enviesado, porque eram judeus que estavam a fazer, por isso claramente têm interesse em defender a causa deles, não é? Mas demonstrava claramente que os animais citados tinham uma capacidade, os puros, uma capacidade muito mais fácil a eliminar toxinas do que os que eram impuros. E de uma certa forma não é esse argumento que me faz dizer ok, mas é uma pedrinha a mais no meu raciocínio para manter isso. Ok, obrigado. Joca, não sei se tu... Não, em relação à tua pergunta, à tua terceira pergunta, sim. Sabes, uma das coisas que para mim não faz sentido, que me aconteceu algumas vezes, foi momentos em que estava a trabalhar com a ADRA, na preparação de como é que se chama? Cestas? Sim, cestas básicas ou cabazes de comida. Cabazes básicos. Portanto, em preparação de comida que se vai dar, e para quem trabalha nessa área, mesmo em Portugal temos várias igrejas que o fazem, de certeza vocês sabem que muitas vezes uma pessoa vai ao supermercado, vai buscar o que quer que seja que o supermercado vai dar, e nós vamos dar isso às pessoas que estão em necessidade. E para mim não faz sentido, apesar de eu percebo o argumento, honestamente percebo o argumento de que nós somos adventistas, temos a mensagem da saúde, devemos promovê-la ao máximo possível e temos estes princípios sobre carne e devemos promovê-los ao máximo possível. Por outro lado, se levamos isso ao extremo e temos só aquilo para dar e não vamos dar porque temos os princípios que temos, para mim não faz muito sentido. Na vida daquela família, naquela semana, o dares aquele produto pode fazer a diferença ou não fazer a diferença. Nós todos sabemos do impacto que a fome e a pobreza têm, mesmo na vida da saúde, na saúde das pessoas. E se nós estamos a tentar, por um lado, preservar a saúde deles por lhes dar comida que nós acreditamos é mais saudável ou menos saudável, deixem-me referir, preservar a saúde deles ao não lhes dar a comida que nós acreditamos que não tão saudável, também temos que considerar o facto de que há consequências para a saúde das pessoas se nós não lhe dermos. Mas isso seria se calhar uma situação limite em que estamos a falar de pessoas que passariam fome ou passariam se calhar em deficiência nutricional, não sei se é assim que se usa a expressão. Mas Roberta, a questão é que nós muitas vezes, e a fome é uma daquelas coisas que tu não vês. Sim. Okay? Está bem que há certos sintomas que dá para ver, mas há outras, muitas vezes há questões que nós não conseguimos ver. Sim. E por isso nós fazemos essa separação, simplesmente por causa disto. Para mim não faz tanto sentido. E volto a referir, completamente seguidor das restrições de Levítico 11. Eu, por acaso, só para também acrescentar qualquer coisa em relação a esta última pergunta, e depois vamos terminar a nossa discussão. Eu, por acaso, como porco. Eu, por acaso... eu acho que a nossa posição da Igreja de termos este cuidado com a nutrição, acho que faz sentido. E lá está, eu falo sendo vegetariano, então eu nem sequer como carne habitualmente, sou ovo-lacto vegetariano, não quer dizer que nunca coma carne em situação nenhuma, mas para mim o facto de nós termos esta maneira de tentar tornar relevante estas leis ou estas regras, para mim faz sentido de um ponto de vista de ecologia, para já, mesmo que eu vá um bocadinho mais longe, e faz sentido também de um ponto de vista de evangelização. E aqui eu falo especificamente, por exemplo, das populações muçulmanas, porque o simples facto de que nós não comemos porco, isso abre muitas portas para pessoas muçulmanas, porque eles consideram isso imundo. Então há muitas pessoas que, por exemplo, o facto de nós não bebermos álcool, de nós não comermos carne do porco, imediatamente para eles, e não fumarmos, ok, então tu não és como os outros cristãos. Então isso permite logo criar uma ligação
que seria muito mais difícil se nós fôssemos como os outros cristãos, não é? Então, claro que não é isto que vai fazer a diferença no final do dia, não é? Porque as pessoas vão aceitar ou não aceitar, haverá outras razões para isso, não é? Mas claramente para mim abre-nos uma porta que seria muito mais difícil de abrir, sobretudo quando nós temos missionários que estão nestes países onde já é muito difícil fazer trabalho de evangelização, mas com o simples facto em que eles, como cristãos, testemunham, não, nós não fumamos, nós não bebemos álcool, nós não comemos esse tipo de carnes, imediatamente cria ali uma empatia e uma ligação com populações muçulmanas que seria muito mais difícil de criar. Nós chegamos ao fim do nosso episódio. Quero agradecer então a participação do Joca e do Samuel. Mais uma vez, relembro que vocês podem e devem continuar a discussão na caixa de comentários, por isso não hesitem a fazê-lo e ficamos por aqui.